Amém. Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. Deixa aí aberto na sua Bíblia, a primeira epístola de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Primeira epístola de João, 1 João 4. Deixa aberto aí na sua Bíblia. E eu queria que você repetisse comigo o título da mensagem, que é O Amor Aperfeiçoado em Nós. O amor aperfeiçoado em nós. Amém? E a primeira epístola de João, ela foi escrita pelo apóstolo João. E ali ele estava tentando advertir algumas falsas doutrinas que estavam se espalhando entre os cristãos, muito provavelmente ali da Ásia Menor. E ele queria falar para os cristãos mais ou menos assim: olha, para vocês terem a certeza de que a pessoa está falando em nome de Cristo, de que ela é verdadeira, você precisa fazer 3 testes com ela, sobre aquilo que ela está dizendo. Se realmente é verdade, ou se é uma mentira. Então, seria como se fosse mais ou menos aí uns 3 testes de verificação da palavra daquela pessoa, né? E ali naquele lugar, as pessoas não estavam pregando a Cristo como realmente Filho de Deus. Então, havia uma falsa doutrina falando que Cristo não era o Filho de Deus. E uma outra falsa doutrina também de que Cristo veio, mas ele não tinha vindo em carne, porque a carne ela é pecaminosa, a carne é algo ruim, e só o Espírito que é bom. Então, Cristo não poderia ter sido humano, mas sim, ele foi visto, né? As pessoas comeram com ele, ficaram com ele, estiveram com ele, mas ele não era um ser de carne. Então, essas falsas doutrinas estavam se espalhando pelas igrejas ali, pelos os crentes. E o apóstolo João fala, olha, para vocês terem a certeza, né, de que se o que estão falando é verdade ou falsidade, vocês precisam de 3 testes. Se a pessoa passar no teste, então é de Deus. Se ela não passar no teste, ela fala em nome do anticristo. Então vamos ver quais são esses testes, né? E o primeiro teste que o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre o teste doutrinário. O que seria o teste doutrinário? Aquele que realmente confessa a Cristo. Se aquela pessoa estivesse dando um ensinamento e que falasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio em carne em nome de Deus, aí ela estaria passando pelo teste doutrinário. Vamos ver lá em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito Santo deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, ou seja, todo aquele que não confessa Jesus, que Jesus veio e veio em carne, esse pode cortar da lista. É um falso profeta. O segundo teste, o teste da obediência. Abre comigo em 1 João, capítulo 2. 1 João 2. A partir do verso 3. Diz assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço,
mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a tua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence nele, deve andar como ele andou. Então o primeiro teste é: confessa Jesus Cristo? Confesso. Mas obedece. Obedece. Aquele que ama a Deus, obedece aos mandamentos. Mas aquele que vive e insiste na prática do pecado, não é de Deus. Então, mesmo que ele confesse com a boca, ele pode falar: eu confesso Jesus Cristo. Eu confesso, eu creio em Jesus Cristo. Mas obedece aos mandamentos? Se não obedece, não ama e não crê em Cristo. Porque ele pode falar, mas e o fazer? E o estar? E amar de verdade? Porque quem ama, obedece. E aí a gente vai para o terceiro teste, que é o teste do amor, que é o teste que a gente vai discorrer um pouco mais hoje, que é o teste do amor. 1 João 4:7. 1 João 4:7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, confessa Jesus, obedece e ama. Esse é o teste do cristão verdadeiro. Confessa Jesus, obedece e ama. E aí vocês já vão entendendo para onde vai a palavra, né? E o amor é tão importante nessa epístola de João, mas tão importante, que a palavra amor mesmo, amor, aparece mais de 19 vezes. Pelo menos na versão NVI, 19 vezes. E as derivações dela, como amou, amar, ou amemos, ou amados, aparece muitas outras vezes. E eu queria que você que trouxe caneta, anotasse só nesses versículos aí, que a gente vai ler daqui a pouco, de 7 a 20, do capítulo 4, quantas vezes aparece amor, amemos, amado. Eu quero que você risque, sublinhe, para você ter a certeza do que a gente está falando nessa noite, amém? E apesar da gente achar que essas coisas estão, esses 3 testes estão desconectados, né? Confessar Jesus, obedecer e amar, eu quero provar para você que não estão. Que eles estão totalmente ligados e uma coisa depende da outra. E uma coisa não existe sem a outra. É isso que eu quero provar para você nessa noite, amém? Vamos fazer a leitura do texto, então, de 1 João 4, do versículo 7 a 20. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque
Ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vocês circularam aí? Quantas vezes apareceu amor, ama e ame? Muitas vezes. Só nesse trecho de 7 a 20. E o que é importante a gente reter desses textos? Que eu quero dizer que os testes estão intimamente ligados. Em 1 João 4, de 9 a 10, ele falou que Deus demonstrou o seu amor por nós através de quem? Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo em carne, oferecendo o seu próprio Filho como redenção, como perdão, como salvação, como reconciliação por nós. E assim ele deu uma nova vida para a humanidade, uma nova vida, uma nova chance para quem não tinha chance. Então ele deu através de quem? De Jesus Cristo. Antes que nós pudéssemos retribuir de qualquer maneira. Deus nos deu Jesus como fonte desse amor. E ele fala em 4,19, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Qual que é o nosso modelo de amor? Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de amor. Se ofereceu por nós. Então, por causa dele, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. O capítulo 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O Pai nos concedeu o Filho, para sermos também chamados de filhos. Olha o amor. Essa foi a demonstração de amor de Deus por nós, entregando o seu próprio Filho. E se ele nos amou primeiro, né? E agora, como os filhos de Deus, nós amamos a Deus também, não amamos? Ele nos amou, fomos chamados por Deus. E agora nós amamos a Deus, certo? Você diz que você ama a Deus, não diz? Você diz, eu amo a Deus. E qual que é essa sua forma de amar? Qual que é essa sua forma de amar? Eu vou dizer para você como deve ser a sua forma de amar. Aquilo que Deus espera de você. Porque a gente fala que ama, mas a gente não entende o significado verdadeiro de amar. A gente acha que a gente entende, mas na verdade a gente não entende muito bem. Capítulo 5 de 1 João, versículo 3 diz: porque nisso consiste o amor a Deus. Porque nisso consiste o amor a Deus. Então, quer dizer, o amor a Deus. O amor de quem por Deus? O nosso amor por Deus. Nisso consiste o quê? Obedecer aos os mandamentos. E os seus mandamentos não são
pesados. Agora pegou, né? Agora pegou. Nisso consiste o nosso amor. Então, quando a gente ama, eu falo que eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Do fundo do meu coração eu amo ao Senhor. Mas não obedece nada do que está escrito no livro mais precioso. Ama mesmo? Será? Será que ama? Em todo o Antigo Testamento, todas as vezes que o Senhor fala sobre o amor, Ele fala sobre obediência. Volta lá para Deuteronômio, capítulo 6, quando Ele fala, capítulo 6, vamos lá, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5. Já está no telão, vamos ler no telão. Capítulo 6, versículo 5, ó. Ame ao Senhor, o seu Deus, com toda a sua e com toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Próximo. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas suas mãos, prenda na sua testa. Escreva-as no batente das suas portas, da sua casa e nos seus portões. O que o Senhor está falando aqui para o povo? A lei que eu dei para vocês. Ame a lei, me ame e obedeça os meus mandamentos e ensine os mandamentos aos seus filhos, para que todas essas gerações amem ao Senhor, aprendam sobre o Senhor e obedeça. Isso é só um dos textos, mas a gente vê no 7, 9, no 10, 12, no 19, 9, eu não vou ler todos, mas o Senhor, quando Ele dá a lei para o povo, Ele fala: me ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, para que vocês me amem de verdade. Vocês precisam me obedecer. Obedeça as palavras que eu ordeno vocês, e sobre a sua vida terá bênçãos. Eu derramarei sobre vocês bênçãos. Essa é a promessa do Senhor lá para o povo de Israel. Bênçãos. E eu ordeno a vocês. Depois Jesus vem no Novo Testamento e fala, em João capítulo 14, versículo 15. João 14, 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quer dizer, a palavra se apagou porque é o Antigo Testamento? Não, o Senhor fala a mesma coisa agora. Jesus vem e fala a mesma coisa. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Estão percebendo que as coisas estão ligadas? Não dá para separar a obediência de amor, porque elas estão ligadas. E aqui eu não quero falar para você que a obediência é uma obediência cega, uma obediência legalista, de que a gente precisa seguir um livro de normas e regras e condutas, e não é isso não. Existem normas e regras, mas não é simplesmente abrir e falar assim, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que está ordenando, e é cegamente. Não, não. Você precisa entender, compreender aquilo que o Senhor pede de você, para você fazer com amor. E muitas vezes também a gente não vai entender muito bem. Senhor, não estou entendendo. O Senhor está me pedindo obediência, não é muito bem o que eu quero fazer. Eu não estou entendendo muito bem onde o Senhor quer chegar comigo, mas eu vou obedecer. Não é a minha vontade. E a gente vai ver essa vontade mais para frente, mas não é a minha vontade. Então, o amor e a obediência, elas andam juntas. E a obediência, ela é uma resposta baseada no entendimento. E esse obedecer,
E esse amor que a gente fala, o amor, ele não é um sentimento. Porque a gente acha que o amor é um sentimento, né? É aquela paixão louca, né? Que a gente, de coisa de adolescente, né? Que olha, o coração bate, a borboleta no estômago, aquele negócio, né? Que você fica assim, meu Deus, estou arrepiado, né? É o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, nossa, que gatinho. Não, isso não é amor, não. Isso é paixão. Paixão. Amor, sabe o que é? O amor é uma escolha. É um ato de vontade. Eu gosto muito de um teólogo, Bauchan, que ele fala assim, que o amor é um ato de vontade acompanhado de emoção que leva à ação em favor do seu objeto ou em favor de alguém. Então, quer dizer, quando você ama, você decide amar. Pode começar com a paixão, certo? Os casais podem dizer, nossa, eu olhei para ela, bati o olho, essa é minha varoa, né? Você pode até falar isso, foi amor à primeira vista, né? Foi uma paixão assim, mas para você continuar, para você ficar, não foi a paixão que decidiu isso por você, foi a escolha. Não, eu escolho amar. Eu escolho ficar com você. Eu escolho estar com você. E é a mesma coisa com o Senhor. Quando a gente diz que ama ao Senhor, a gente escolhe o Senhor. Diante de muitas outras coisas que nós temos, que o mundo tem para nos oferecer. Nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos estar na casa do Senhor. Nós escolhemos renunciar grupos, renunciar muitas vezes a nossa família, a nossa própria família. Porque o Senhor fala que alguns teriam que abandonar a família, renunciar à família. Porque o amor é escolha. Então eu escolho estar com o Senhor. Diante de tantas coisas que eu poderia escolher, eu escolho Ele. E isso é muito, veio muito assim na minha mente, porque uma das vezes que eu e o Fernando a gente estava conversando e falando, né, sobre nosso relacionamento, enfim, né, as DRs da vida, enfim, todo casal tem, todo mundo sabe como é que é isso. E aí eu estava falando sobre mim na nossa conversa. E eu falei, porque eu faço isso, porque eu... Aí o Fernando virou para mim e falou assim, porque é facinho te amar, né? E aí aquilo... e aí aquilo entrou no meu coração, eu falei assim, Senhor, eu sou uma pessoa muito difícil, isso é verdade. Meu Deus. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? De pensar assim, só no nosso, né? Na nossa escolha. Eu estou fazendo a minha escolha. Eu estou pensando na minha escolha. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu estou renunciando, tá, mas o outro também. O outro também. É difícil amar. Você acha que você é boazinha aí? Você acha que é facinho te amar? Você acha? Eu não acho. Meu marido deixou bem claro que não é muito fácil me amar. Mas eu também sei que não é fácil me amar. Então, hoje você tem a oportunidade. Vira aí para o seu cônjuge ou para a pessoa que está do seu lado. Pode ser seu amigo, irmão na fé. E fala assim, não é fácil te amar, mas eu te amo. Não é? Não é fácil amar, não é fácil amar, mas nós escolhemos amar, né? Então a nossa vida, a nossa obediência ao Senhor, ela está completamente ligada ao nosso amor, porque nós escolhemos amar ao Senhor, então nós escolhemos obedecer ao Senhor, amém? E se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Vamos lá para 1 João,
capítulo 1, versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica todo o pecado. O que você quer dizer com essa palavra, Fernanda? Eu quero dizer que aquele que obedece ao Senhor e ama ao Senhor, ele não vive na prática deliberada do pecado. Quer dizer então que eu não posso pecar. Não, você vai. Você vai pecar. Mas, o que eu quero dizer é, uma vez que o Senhor te ensinou que você está errado, que você está errando, você não pode continuar do mesmo jeito. Você precisa mudar. Você precisa transformar essa sua atitude. Por quê? Porque você escolheu amar. Se você diz que você ama ao Senhor, e Deus é luz, e Ele é amor, e nele não há trevas, você precisa viver de acordo com a luz, de acordo com o seu amor, aquilo que você confessa com a sua boca, que você ama ao Senhor, amém? E como nós devemos andar como Ele andou, o verdadeiro teste é essa obediência. Quem ama, obedece. E obedece, inclusive, a um mandamento que diz: amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Quem ama a Deus, o Pai que o gerou, ama também os filhos deste Pai. E aqui eu quero gastar a maior parte do tempo para falar para vocês sobre a expressão do amor de Deus, que deve nos motivar a amar uns aos outros. Qual foi a expressão do amor de Deus? Jesus, seu Filho. E aqui eu queria destacar alguns pontos, que é amar uns aos outros, é renunciar. Lá em 1 João capítulo 4, no verso 10, diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor, ele é uma renúncia. Nós temos o maior modelo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele renunciou à sua glória para se humilhar em carne, para sofrer naquela cruz, por mim e por você. E Ele escolheu obedecer por amor ao Pai. E aí, hoje eu estava conversando um pouquinho com a Pamela, e ela estava falando sobre maternidade e tal, e isso me lembrou um pouco do começo da minha maternidade. E eu fiquei pensando assim, falei assim: Senhor, amar é realmente renunciar. Porque eu acho que as mães aqui vão concordar comigo que quando você gera, né, uma criança, você renuncia a muitas coisas. Você renuncia seu corpo, o seu tempo já não é mais o seu tempo, você renuncia praticamente a sua vida, você tem dores, você sente muitas coisas que você não queria talvez sentir naquele momento, mas você está renunciando coisas. Existem coisas que você não pode fazer grávida,
não pode tomar, não pode fazer tratamentos, não pode tomar vários remédios. E aí, quando a criança nasce, você não é mais no seu tempo de dormir, é no tempo da criança dormir. Tem criança que dorme muito bem, tem criança que não dorme bem. Não é mais no seu tempo de escovar o dente, é quando a criança quer que você escove o dente, né? É quando a criança quer que você tome banho, é mamar, é trocar fralda, é isso, né? E por mais que tenha, né, o relacionamento marido, pai também, a maior parte da renúncia, com certeza, é da mãe. Porque ela renuncia a muitas coisas. A carreira, muitas vezes, planos, sonhos, talvez projetos, em prol daquele neném. Por quê? Ela escolheu amar. Ela escolheu aquele momento, né? Estar naquele momento, ter aquele momento. Então, você escolhe entre, né, fazer uma coisa ou dar mamar para o seu filho gritando de fome. Você vai escolher o quê? Entre comer e dar mamar. Você vai dar mamar para ele, você come depois. Entre dar banho nele e tomar banho, você deixa ele tomar banho, dormir. Entre ele dormir e você dormir, deixa a criança dormir. Então, você renuncia a algumas coisas. E o amor é isso. É renúncia. Aí, eu queria perguntar para você, né? Quantas coisas você tem renunciado por alguém? Não necessariamente precisa ser alguém próximo a você, da sua família, ou seus filhos, que isso a gente faz naturalmente. Mas os seus irmãos da igreja, os seus irmãos lá fora. Pessoas com necessidade. Amor não é um mero sentimento passageiro, como a gente falou, mas é realmente uma ação, algo contínuo. O amor, ele se traduz em ações, vai muito mais do que as palavras. E se a gente não é capaz de fazer o bem para alguém em necessidade, se a gente não é capaz de perdoar, se a gente não é capaz de acudir alguém numa hora difícil, ou renunciar algumas das nossas necessidades em prol de alguém, eu diria, a gente precisa rever o nosso cristianismo, ou quem a gente prega. Porque amar é renunciar. Jesus Cristo renunciou. Esse modelo que ele deixa para nós, de exemplo de amor. No versículo 20 do capítulo 4 ainda, ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Se você não ama alguém que está do seu lado, como é que você vai amar alguém que você não tem conhecimento de visão, que não é palpável do seu lado, que você pode encostar, abraçar, sentir, ver a necessidade? É isso que o apóstolo João está falando. A falta de amor pelos demais desmente o amor por Deus. Se a gente fala que ama, mas não faz, então a gente não ama de verdade. O primeiro ponto é renunciar. Amar uns aos outros é renunciar. E eu queria que você fosse comigo para 1 João, capítulo 2, versículo 9. Porque João, ele pega um pouco mais pesado ainda. E ele fala: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Agora eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos, capítulo 12.
Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala um pouquinho para a gente sobre amor. Sobre o amor sincero. Aquilo que ele espera de uma comunidade. Aquilo que ele espera que aqueles irmãos naquele tempo tivessem. E isso serve para nós também. Aquilo que o Senhor espera que nós façamos uns pelos outros. Aqui mesmo na comunidade. E eu vou falar essa lista aqui e eu gostaria que vocês sublinhassem, você que tem caneta, sublinhem o que eu vou dizer agora. O amor sincero, ele se traduz nas ações. Olha lá, a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Circula aí, dediquem-se. Dediquem-se. Dedicar-se a alguém. Dedicar-se a alguém não é renunciar? Eu acabei de falar sobre maternidade. Alguém que se dedica ao seu filho, você não renuncia? Você renuncia. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Prefiram dar honra aos outros. Isso não é renunciar? Sim. Sublinha. Prefiram dar honra aos outros. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhar não é renunciar? Você tirar parte do que você tem, eu renuncio parte do que eu tenho para compartilhar com aquele que às vezes não tem. Sublinha. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Abençoar os que perseguem não é renunciar? É renunciar. Porque é fácil você falar bem de quem está falando bem de você. Agora, e quem está falando mal de você? Você vai abençoar ou você vai amaldiçoar? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso aqui também é renúncia. E eu vou falar para vocês que alegrar-se com os que se alegram, para mim, é muito mais difícil do que chorar com os que choram. Porque se alegrar com os que se alegram, você precisa ficar feliz pelo seu irmão, pela uma conquista que talvez você não tenha chegado lá ainda. Você ora para Deus, Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma casa. Me abençoa com uma casa. Senhor, eu quero uma casa. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aí o seu irmão, eu queria te contar uma novidade. Olha, a gente está muito feliz, a nossa família está muito feliz. Nós compramos a nossa casa. É fácil se alegrar com o seu irmão, com a conquista dele, por algo que você ainda não recebeu do Senhor? E ele conseguiu, o Senhor o abençoou. Você precisa deixar o que de lado? A inveja. Senhor, eu queria uma casa, eu queria tanto uma casa. Muitas vezes ele aí, nem vai na igreja direito, que nem tem ministério, que nem faz nada, vive falando mal da vida dos outros. Aí, é um ímpio. É um ímpio. E eu aqui, eu estou aqui na tua casa, faço tudo, e não sou abençoado, e não tenho aquilo que eu quero. A gente age assim. Porque é fácil chorar com os que choram, não é? Muitas vezes a gente vem com um ar de superior. Vou chorar com você, olha a situação. Eu vou te ajudar, porque eu tenho condições de te ajudar. Então eu vou te ajudar. É fácil, mais fácil. Eu acho, pelo menos, que é mais fácil você chorar com os que estão chorando. Consolar, olha, o Senhor, né? O Senhor vai te consolar. Agora, se alegrar com a conquista dos outros. E aqui eu dei um exemplo material, mas isso pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser em qualquer âmbito. Você se alegrar com uma conquista do seu amigo,
Isso é realmente renunciar o seu orgulho, o seu ego, a sua inveja, muitas vezes, para se alegrar com os que se alegram. Isso é renunciar. Amém? Ó misericórdia. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar com pessoas de posição inferior. Não sejam orgulhosos, sublinha aí. Não retribuam o mal, ninguém, mal por mal. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Versículo 21. Não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Não procure vingar-se. Faça de todo o possível para viver em paz com todos. E isso é renunciar, não é? Porque para você viver em paz, muitas vezes você vai ter que ficar calado, quieto, não entrar em discussão, não falar coisas que você gostaria de falar naquele momento, não é? Para a gente ficar em paz. Porque se for falar tudo que for para falar, a gente vai, né? Vai ter briga. Então a gente se renuncia. Senhor, o Senhor toma conta e a gente renuncia aquilo que a gente quer fazer. Amém? Deu para entender? Amar uns aos outros é renunciar. Por isso que o amor, ele não é uma linha vertical. Minha com Deus. Eu amo a Deus. Então é eu com Deus. Você fala assim, o meu íntimo com o Senhor, tá ok. O meu relacionamento com o Senhor tá maravilhoso. Maravilhoso, eu e Deus, assim, Mas não tem o horizontal. E do que adianta esse amor? Eu tenho vertical. Não, o meu amor com Deus está maravilhoso. Estou obedecendo todos os mandamentos. Tá, mas e o amar o seu irmão? O amar o próximo? Está obedecendo? Não, mas daí é diferente. Não, é a mesma coisa. A sua relação é vertical e a sua relação é horizontal. Se você ama a Deus, você também precisa amar o seu irmão. É isso que a palavra manda a gente fazer, amém? E agora especificamente para os pais. Os pais. O seu amor por Deus, manifestado através da sua obediência, influencia diretamente nos seus filhos. Você acha que seu filho não está olhando para você? Ele está olhando para você. Ele olha para você. Ele olha para ver como você está agindo, o que você faz aqui na igreja e o que você faz fora da igreja. Ele está olhando você. E ele vê se você está pelo caminho, guiando ele, porque a gente acha que o amor, talvez, instruir meu filho no amor e na obediência do Senhor, é só chamar ele aqui, sentar ele aqui na igreja e falar, não, ele vai ser instruído. Não, não. O Senhor fala, amarre-as, coloque na testa, nos umbrais, fale com ele ao levantar, ao deitar, em toda a vida. Por quê? Porque o amor a Deus, ele se traduz na vida cotidiana. Não adianta nada a gente falar para os nossos filhos, olha, leiam a Bíblia. Se ele nunca te viu abrir a Bíblia para ler um versículo. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, assim, acho que uns 6, 7 anos de idade, eu ia muito, mas muito, na casa de uma amiguinha minha. E era todo final de semana, estava na casa dela, principalmente domingo. E era assim, era de lei. A gente acabava de almoçar, o pai dela tirava um cochilo da tarde. Depois do cochilo, ele sentava na mesa, enquanto a gente brincava na sala, ele abria a Bíblia dele e ficava. Até da hora de tomar do banho para ir no culto. Mas era assim, religiosamente. Todos os domingos eu via essa cena do pai dela abrindo a Bíblia.
E isso veio na minha mente há um tempo atrás, e eu falei assim, Senhor, como a gente é, né? Isso eu tinha 6, 7 anos de idade. A vida inteira eu via esse homem abrir a Bíblia. Meu pai, a mesma coisa. Todo dia abria a Bíblia. Quando eu levantava e antes dele ir para a fábrica, muitas vezes ele sentava na mesa, abria a Bíblia assim, ó. E eu chegava, ia tomar banho para ir para a escola e ele estava sentado na mesa com a Bíblia aberta. São coisas que a criança ela vê na infância. E não adianta nada a gente confessar com a nossa boca e não agir. Porque ela está de olho. O amor à palavra de Deus se reflete nas nossas ações. É assim, falo o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Se você tem amor, se você dedica ao seu filho, faça isso. Traduza as suas palavras de amor em ações. Traduza. São pequenas coisas que lá na frente vão virar grandes coisas. Eu achei tão bonitinho essa semana que eu estava com as criancinhas do prédio, assim, e aí o Benjamin chegou assim numa florzinha que tinha no chão, ele arrancou a florzinha, e aí tinha várias crianças, só tinha uma menina, todos os meninos. Ele pegou a florzinha assim, ó, e ele deu na mão da menininha, e deu na mão dela. Aí na hora eu segurei o choro, né? Eu engoli. Falei, eu não ensinei isso pro meu filho. Talvez meu marido tenha falado para ele, olha, ele sempre fala, né? Pega a florzinha, entrega para a mamãe. Mas ele viu isso. Ele prestou atenção. Ele ouviu. E de todas as pessoas que estavam ali na frente, ele foi para a menininha e entregou a florzinha para ela. Por quê? A gente tem falado para ele, filho, a mulher é delicada. Você precisa cuidar das suas amiguinhas. Em hipótese nenhuma, você pode bater numa mulher, você pode, né, fazer brincadeiras com alguém, com uma menina. Você precisa defender as amiguinhas. Se algum amiguinho estiver batendo na menina, você tem que defender. Isso aí a gente vai construindo em ações. Ele vê, aquilo que a gente fala, mas também aquilo que ele vê. O pai protegendo a mãe. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Amarre. Dê para eles lições de vida, para que lá na frente eles possam contar para os netos dele, olha, os seus pais, seus avós, faziam isso e isso e isso e isso. A gente ia para a igreja, seu avô lia a Bíblia, sua avó lia a Bíblia, contava histórias, falava versículos, instruía a gente assim, 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 assim. Dê para eles essa tradução de amor, amém? Amém? O segundo ponto dessa expressão de amor de Deus, o primeiro é renunciar, o segundo é amar uns aos outros, é demonstrar que o Deus invisível vive em mim. Todas essas coisas que eu falei, de dedicar-se uns aos outros, praticar a hospitalidade, se alegrar com os que se alegram, sabe o que acontece? Quando nós fazemos isso, Deus é visto através de nós. Quando você supre a necessidade de alguém, quando você supre a necessidade financeira, emocional, psicológica, quando você ouve alguém, quando você age com amor, pratica hospitalidade, dedica-se com alguém, eu vejo Deus em você. E eu vejo o amor de Deus. Então aquilo que era invisível se torna o quê? Visível. Nós não podemos encostar em Deus, nós não podemos pegar Deus. Mas quando nós agimos com amor, o amor de Deus é visto. Ele se torna visível através de nós. Amém? Então, no versículo 12,
lá de 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas se a gente amar uns aos outros, o amor está em nós. Assim como está escrito lá em João, capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Diz que, deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como o mundo vai saber que somos discípulos de Cristo? Se amarmos. Se amarmos. Amém? E o ponto 3 é: amar uns aos outros é ter confiança. Versículo 18 de 1 João 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se amarmos a Deus, não temos medo, temos temor, que é diferente, mas medo não. Agora, quem tem medo é porque está devendo alguma coisa, não é? Não é? Quando você vai passar na Blitz lá e o documento do carro está atrasado, você não fica com medo? Você tem medo. Ai, Senhor, Senhor, me livra dessa, Senhor, me livra dessa, só hoje, por favor, só hoje. Amanhã eu vou arrumar o documento, mas só hoje me livra. Não é assim? Por quê? Porque você está devendo. Você tem medo de ser parado e o carro ser apreendido, não tem? Você tem medo. Aqui eu sei que vocês não têm, porque tem um irmão que faz isso. Mas a gente sente medo. Quem tem medo vive atormentado. E é a mesma coisa com o amor. Se a gente não ama os irmãos, se a gente não perdoa, se a gente não tem um convívio, se a gente só fica se degladiando e sabe que não está amando, você sente um dever, né? Que você está devendo. Você fica com medo. Nossa, será que, né? Será que Deus vai me pegar hoje? Ai, nossa, será que Deus vai falar alguma coisa? Nossa, será? Meu Deus, você fica com medo, atormentado, porque você tem um senso de que você está devendo. Aí o pastor dá a oportunidade. Não, você quer, vem pregar. Não posso, não. Aí você lembra daquilo lá, que você está preso lá atrás. Você fala, não posso. Não posso porque eu estou devendo algo, não é? Não quero oportunidade, não quero orar, não quero pregar, não quero fazer nada, porque não quero entrar no ministério, não quero porque eu estou devendo alguma coisa. E quem tem confiança e ama uns aos outros, não tem medo. Tem plena confiança. Pode chegar o dia do juízo, pode o Senhor falar, não tenho medo, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, amando os meus irmãos e vivendo, se possível, em paz com todos. Então, eu estou fazendo a minha parte. Eu não tenho medo, eu tenho confiança. Amém? Agora, se você está atormentado aí e vive olhando para trás, né? Criança é assim, não é? Criança, quando está fazendo alguma coisa errada, e você chega, né? Adolescente, às vezes está no celular, você bloqueia o celular na hora e faz assim, né? Aquele sorriso amarelo, de que tipo assim, me pegou, né? Ou de repente está falando alguma coisa, aí você chega e fica, aí não sabe nem o que falar, fica branco, amarelo. Muitas vezes é igual a nós. Quando a gente fica devendo algo, a gente fala, Senhor, o Senhor, né, me pegou aqui eu sei que eu estou devendo, que eu preciso arrumar, consertar. Amém? Então, lembrando, a obediência e o amor, eles vivem juntos.
Se você diz que você ama a Deus e não ama o seu irmão, vive com um senso de estou devendo algo, a gente precisa acertar isso. Partindo para a conclusão, mas o amor está aperfeiçoado em você? Faz essa pergunta para você nessa noite. Porque o apóstolo João disse aqui para a gente, aquele que ama os irmãos, o amor está aperfeiçoado nele. Mas aquele que odeia, aquele que fala mal, aquele que vive nas trevas, que vive na prática do pecado, o amor não está aperfeiçoado nele. O amor está aperfeiçoado em você? Você vive com um senso de dever, com um senso de que você precisa se reconciliar ou você precisa consertar. Talvez durante esse momento da pregação você tenha passado alguém na sua cabeça. Alguém com quem você precisa conversar, alguém com quem você precisa se desculpar, alguma situação que você precisa ordenar dentro da sua casa, reorganizar. E como eu falei, pedir perdão não é, em algumas mensagens atrás, não é digno. Você voltar atrás e falar, olha, pedir perdão, te feri. Isso é humildade, é você reconhecer. Não é feio, não, muito pelo contrário. Reconhecer o seu erro, se reconciliar com quem precisa se reconciliar. Porque um verdadeiro cristão, ele confessa ao Senhor, ele obedece e ele ama. E a gente viu que essas 3 coisas estão ligadas e não dá para separar. Então a gente precisa se amar de verdade como igreja, como irmãos, como Cristo nos amou, amém? Amar é a maior expressão da comunhão verdadeira. Nós estamos na série de pregações de comunhão. Eu não falei muito sobre comunhão, mas tudo o que eu disse é a comunhão. Porque o amor é a expressão verdadeira da comunhão. Nós precisamos mostrar aquilo que nós recebemos. Ninguém pode amar a Deus e guardar os seus mandamentos sem amar os filhos de Deus. Não dá para fazer isso, tá? Então, nessa noite, que você possa reconhecer, se reconciliar com quem precisa reconciliar, pedir perdão, ver a sua conduta diante dos ministérios, daquilo que você tem feito aqui na igreja, daquilo que você tem feito dentro da sua casa, da sua família, lá fora, porque os filhos de Deus, seguidores de Cristo, eles são marcados pelo amor. E o mundo vai nos conhecer pelo amor. É através das nossas atitudes, amém? Pode se colocar de pé. E eu gostaria de orar por você nessa noite. E se você colocou alguma pessoa no seu pensamento, alguém passou pela sua cabeça, algo veio no seu coração, eu quero que você entregue para Deus nessa noite. Entregue agora. Coloque isso em oração, para que o Senhor te dê meios, te dê estratégias para chegar em quem precisa chegar, no que precisa chegar, no tema da conversa que precisa ser abordado. Amém? Para que a gente possa ter comunhão com todos e não viver mais com medo. Amém? Feche seus olhos.